Boa noite a todos, aos amigos que estão aqui no Centro Espírita Vinhos do Senhor, aos amigos que estão nos assistindo em casa. Aqueles que estão em casa, se quiserem, pode colocar água fluidificada próximo, que durante a palestra os benfeitores que estão aqui nos amparando, ele também pode visitar os vossos lares, né? Então vamos fazer uma oração primeiro, antes de iniciar a palestra. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, desse mundo de escarcéus, santificado Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sobre o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade de vosso amor. Essa oração foi concebida pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do nosso irmão Monsenhor José Silvério Horta. Então, o tema que nos foi trazido para estudo, nessa noite de hoje, é Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, vou fazer uma leitura do que Jesus nos fala, Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Depois continua. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rirdes, porque sereis constrangidos e a gemer e a chorar. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Então, esse é o capítulo 4, que vai falar das aflições. Então, Jesus vem falar para nós que o reino dos céus é para aqueles que são os aflitos. Então, para aqueles que passam pela aflição, também é o reino dos céus, são os bem-aventurados. E Jesus vem trazer esse ensinamento para a gente. Só que antes eu queria lembrar um pouco os capítulos anteriores, que é a parte principal para a gente entender as bem-aventuranças. Então, primeiro a gente tem que entender no capítulo 1, que vem explicando para nós quem foi Moisés, depois Jesus e a doutrina espírita. Então, vem ensinando para nós a época do primitivismo de Moisés, que precisava de um ensinamento mais duro. Depois vem Jesus trazer a lei do amor, mostrando para nós que nós só vamos avançar através do amor e da caridade. E a doutrina espírita vem para esclarecer melhor o que Jesus ensinou. A terceira revelação, que vem reforçar os ensinos de Jesus. Então, a doutrina espírita vem para mostrar, tirar o véu das alegorias e mostrar a pureza dos ensinamentos de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para nós essa clareza, as clarezas morais e os ensinamentos morais do Cristo. E a gente começa a avançar. Depois no capítulo 2, vem falar para nós, Jesus fala, mas meu reino não é desse mundo. E aí a gente começa a entender, qual que é o reino de Jesus. E Jesus vem falar das bem-aventuranças nesse capítulo depois. Então a gente tem que começar a entender primeiro que o planeta Terra, no capítulo 1, fala que tinha 3 estágios evolutivos: primitivo,
veio Moisés na época do primitivismo. Jesus veio na época de provas e expiações, que é o momento que nós estamos passando, e a doutrina espírita vem trazer para nós a clareza do mundo que vai entrar em regeneração. Então veio a terceira revelação. Depois Jesus vem falar para nós que o reino dele não é desse mundo. Então a doutrina espírita nos esclarece também que existe muitas moradas na casa do Pai, que é a segunda parte. Então Jesus, no capítulo 3, Jesus fala, meu reino não é desse mundo, e no capítulo 3 ele fala que existe muitas moradas. O que isso tem com relação? Então a gente começa a entender que o Jesus fala do reino dos céus, que o sofrimento das aflições, as dores que nós vamos passar nesse mundo nosso, de provas e expiações, é necessário para que a gente avance, que nós evoluímos, avançamos no nosso progresso evolutivo para conseguir avançar nos mundos que Deus planeja para nós. E aí fala, no terceiro capítulo, fala que há muitas moradas na casa do Pai. As moradas é o universo. Se nós olharmos para o nosso universo, a ciência vem comprovar para nós que existem bilhões e bilhões de planetas no nosso universo. A NASA já catalogou mais de 500 milhões de planetas com a mesma característica da Terra, é estimado. Existem bilhões de planetas que a NASA já calcula que existe no universo. Eles já falam que o nosso universo é infinito. E ainda existe um multiverso que os cientistas já estão acreditando que existe vários universos dentro do próprio universo. Aí a gente começa a entender a grandeza de Deus. E Jesus vem falar para nós que ele não é Deus. Ele é co-criador com Deus. E aí depois, no capítulo 4, vem nos ensinar que é necessário nascer de novo. A questão da reencarnação. Então a gente nasce, passa uma experiência na Terra, no nosso planeta, depois desencarnamos e depois reencarnamos de novo. Então nós temos que entender esses 4 pontos. Depois que a gente começa a entender esses 4 pontos principais, nós vamos começar a entender que a vida, existe infinitas vidas, a morte não existe. E o nosso reino não é daqui. O nosso reino é no mundo espiritual. E que no mundo espiritual existem muitas moradas. O planeta Terra é uma. Por que nós estamos nesse mundo de aflições e nesse mundo de sofrimento? Porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Nós somos espíritos ainda que estamos engatinhando na nossa evolução. Somos espíritos milenares que já passamos pela nossa escala da parte do mineral, da parte do vegetal, da parte do animal, e nós hoje somos humanos. Já avançamos a escala evolutiva. Milhões e milhões de reencarnações nessas fases evolutivas, e hoje nós somos humanos que conhecemos Deus, nós acreditamos que Deus existe, mas nós ainda estamos na evolução como espírito, já entendendo Deus, nós estamos na evolução ainda de espíritos imperfeitos. E aí que é a grande questão das aflições. Porque para a gente entender nesse capítulo, ele vai falar da justiça das aflições, as causas atuais das aflições, as causas anteriores. Por que nós esquecemos o passado? Pois se eu reencarno várias vezes, por que eu tenho que esquecer o que eu fui na vida anterior? Se eu já reencarnei no planeta Terra mais de 20 vezes, ou 10 vezes, ou 15, eu não sei. Porque nós já estamos aqui há quanto tempo? Se nós formos exilados de outros planetas de capela, que muitos dizem, que a maioria de nós espíritas, que já temos um conhecimento, já aceitamos a reencarnação e que a vida continua, provavelmente nós já temos uma evolução à frente. Então provavelmente nós somos exilados, já fomos exilados de capela. E aí a gente começa a pensar, né? Quantas encarnações que eu tive aqui na Terra e por que eu tenho que esquecer do passado? Será que a gente suportaria lembrar que nós fomos aqueles soldados romanos que perseguiram os cristãos? Será que nós teríamos condições de lembrar que nós somos aqueles personagens da história que nós estudamos nos livros de história? Das guerras, das cruzadas e todos os eventos que o nosso planeta, a Terra, passou. Então, pela misericórdia de Deus, Deus permite que nós esqueçamos o que nós fomos nas vidas passadas,
nessa encarnação. Porque quando a gente adentrar no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, nós vamos recobrar a nossa consciência. Então, no mundo espiritual vai vir à tona tudo o que nós já fizemos. A espiritualidade nos diz que tem um limite, talvez 3 encarnações, porque nós não suportaríamos, nós não temos ainda condições de um espírito já avançado, de um espírito superior ou do espírito puro, que ele tem noção e conhecimento de muitas encarnações, de encarnações há 4.000 anos atrás. Geraldo Lemos comenta num vídeo que eu assisti, que ele relembrou da encarnação dele quando estava no planeta Capela. E o Chico Xavier estava junto com ele. Há 4.000 anos atrás, o Chico Xavier, numa conversa, fala com ele: nossa, Geraldo, você lembrou, Geraldo Lemos, você lembrou de uma encarnação nossa há 4.000 anos atrás. Há 40.000 anos atrás. E nós aqui ainda, que somos ainda espíritos, ainda imperfeitos, nós não temos condições de lembrar de tanta encarnação. Nós não suportaríamos. E no mundo espiritual também não. Quando nós desencarnarmos, nós vamos entrar no mundo espiritual e nós vamos lembrar das 3 últimas encarnações. E aí que vai vir um desespero nosso. Por quê? Porque nós vamos ver que nós viemos para o planeta Terra, programamos a nossa encarnação, sabíamos que nós íamos passar nesse momento da Terra, que ia ser um momento difícil, de pandemia, de guerras e de tudo, e que nós assumimos o compromisso com a evolução nossa espiritual. E muitos de nós estão desviando para a parte do materialismo, esquecendo que nós somos espíritos imortais, e esquecemos que nós estamos aqui para enfrentar as dificuldades. Nesse capítulo também vem falar para nós do suicídio. Ele vem falar aqui. Tem aqui. O suicídio é loucura. Aqui é o 7º item. Esse capítulo é um dos capítulos mais longos que tem no Evangelho. E é um capítulo que nós temos que ler e estudar, porque nós vamos entender, que aí vamos falar um pouco antes, a justiça das aflições. Todas as dificuldades que nós passamos aqui, é necessário, é justo, Deus é justo com a gente? Aí a gente começa a pensar, por que um nasce rico e o outro nasce pobre? Por que um nasce com a saúde física, conseguindo andar, fala vários, 3, 4 idiomas, 5 idiomas, enquanto uma pessoa nasce com deficiência física, não sabe ler nem escrever e tem dificuldade de se alfabetizar? Como que pode explicar isso, né? Aonde que está a justiça? Como que uma pessoa nasce paralítica e o outro nasce forte e corre e vira um atleta, campeão olímpico, não é? E aí a gente começa, aí vem aqui nesse capítulo falando que Deus é justo, Deus é inteligência perfeita. Tudo que acontece na natureza é as leis de Deus, então existe uma lei de causa e efeito. Então se a gente não aceitar a reencarnação, a gente não vai conseguir entender por que uma pessoa nasce bonita, rica e tem uma família que prospera, tudo que a pessoa faz dá certo, enquanto que outro nasce com tanta dificuldade. Aí a gente começa a ver a espiritualidade falando para nós que nós temos que nessa vida plantar para colher na outra. Aquele que hoje está com facilidades, que tem a bonança, que não passa tantas dificuldades, provavelmente fez o por merecer. Ele plantou coisas boas e ajuda as pessoas. Está ajudando. Mas aí tem aquele lá que eu conheço, não é assim não, Daniel. Ele veio, tem muito dinheiro, uma família, tudo, mas ele não ajuda ninguém, é uma pessoa carrasca que está destruindo tudo. Aí vem também as provações. Porque em uma encarnação você pode nascer pobre, porque você escolheu passar pela miséria, para evoluir, para aprender a ser humilde, e numa outra você pode escolher nascer rico, para ver se você aprendeu a ser humilde. Então você pode nascer com muito dinheiro, com muita condição financeira e ser egoísta, não ajudar ninguém até cometer crimes. Tem pessoas que se desviam e começam até a cometer crimes. Quanto mais dinheiro tem, mais quer ter. E aí o que acontece na próxima encarnação? Vai vir com as dívidas e o resgate, que é as aflições que nós vamos vendo. Então existem as aflições que são das causas atuais dessa vida. Um exemplo, se a gente é um mau funcionário numa empresa, se você falta o serviço, não faz
o que pede, você sempre reclama, você nessa vida pode estar desempregado, você causou o problema. Mas também pode ter problema das vidas anteriores. Você pode vir com problemas de resgate de vidas anteriores. Então mas como assim? Você pode fazer tudo certo no emprego, mas você sempre vai ser punido. Porque na vida anterior você foi chefe de escravo, ou você foi um coronel de uma fazenda de escravo, e você açoitou os escravos, ou você fez muitas coisas erradas na época da escravidão. E nessa vida você vai passar por todas as dificuldades. Porque mesmo você sendo um bom funcionário, menos você fazendo tudo certo, tudo vai acontecer para que você sofra as consequências que você fez os outros sofrerem nas vidas passadas. Então nós vemos que Deus é justo, que a lei de Deus é justa, e todas as aflições, existem as aflições com as causas atuais, e existem as aflições com as causas anteriores. Então nada que a gente está passando aqui na Terra, tudo que a gente está passando aqui na Terra é para o nosso aprendizado. Aí a gente vai ver mais à frente que a gente pode escolher sofrer bem ou sofrer mal. A gente pode aceitar a provação, porque se você está passando por uma provação que você ou deu causa nessa vida, ou se você está passando por uma provação, por uma dificuldade, porque isso vem das vidas anteriores, você pode escolher se você quer mal passar por essa provação. Quais as consequências? Você pode reclamar, você pode esbravejar, você pode ficar a vida inteira em depressão, causando problema para outras pessoas e não aceitar a dificuldade que você está passando. Aí você vai mal sofrer. E aí o que vai acontecer se você fizer isso? Você não vai passar por essa provação com sucesso. Quando você chegar no mundo espiritual, eles vão te falar, ó, você escolheu tais provas, as provas foram impostas a você e você fracassou. Então você vai ter que passar de novo pelo mesmo problema. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então por isso que a espiritualidade nos fala. Então é melhor, é difícil a gente falar aqui, né? Que nós que somos espíritos imperfeitos, a gente estuda o capítulo, entende, mas quando a aprovação vem, a gente sente a vontade de reclamar, às vezes fica reclamando. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, é por isso que nós reclamamos. Porque se nós somos espíritos da escola do Franciscano Xavier, Chico Xavier passou por quantas provações? Ele deu exemplo, em nenhum momento ele reclamava ou fraquejava. Se a gente olhar o Cristo, que é um espírito puro, que não deveria passar por nenhuma dificuldade aqui na terra, ele foi açoitado e crucificado na cruz, e Jesus no final do desenlace dele, ele falou, Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Mas quando Jesus falou isso, ele não falou perdão para a gente, que nós podíamos fazer o que quiséssemos das nossas vidas à frente. Não é isso que Jesus, não é assim, Jesus nos perdoou porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, então assim, essa vida vamos fazer o que nós quisermos. Não é assim, nós estamos vendo que tem aqui as causas e os efeitos. Então Jesus vem trazer para nós o caminho. Ele veio, sofreu, passou por todas as dificuldades, trouxe todo esse evangelho, esse ensinamento, que é importantíssimo vocês estudarem em casa, porque vocês vão começar a estudar em casa. A gente estuda aqui no Centro Espírita o evangelho também, o Valdernir estuda na terça, mas se a gente pega esse capítulo em grupo, um tema desse aqui, Justiça das Aflições, a gente estuda um dia. Então a gente fica 30 minutos as pessoas conversando sobre isso. Então, em casa você pode ler, mas também é importante se você procurar vir no centro para estudar em conjunto, porque as ideias, as pessoas vão conversando sobre o Evangelho e você vai vendo que às vezes o seu problema que está reclamando é pequeno, quando o amigo ali começa a falar das aflições que ele está passando. E a gente começa a ver também que os benfeitores nos falam que você pode também diminuir o seu sofrimento. Ah, então é assim, então se eu tenho tanta dívida no passado, eu me reencarno, vou ter que passar por tudo que eu fiz de errado. A espiritualidade nos fala que eles repassam para a gente uma pequena parcela. Nós não resgatamos nessa vida tudo que nós já fizemos de errado nas vidas anteriores, é uma parcela. Mas se você, os benfeitores nos falam, se você trabalhar no bem, se você buscar ajudar o próximo, fazer a caridade,
ajudar na casa, no atendimento fraterno, vir aqui ajudar no passe, você começar a engajar no seu bairro, na sua vizinhança, ajudar as pessoas, você mudar, ao invés de ficar reclamando dos problemas que está acontecendo, ao invés da gente ligar o noticiário e ficar vendo quanta coisa ruim tem, porque o noticiário nosso é só notícia ruim. Ao invés da gente ficar nessa sintonia, nessa tristeza, nessa vibração, a gente pode modificar isso e começar a nos melhorar. E aí, se a gente começa a nos melhorar, começa a modificar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a gente começa a diminuir a nossa dívida. Então a espiritualidade vê assim e fala, olha, ele podia passar, é igual um caso que a gente sempre conhece, de um espírita trabalhador que veio reencarnado para perder os 2 braços. Porque na encarnação anterior ele tinha sido senhor de escravos e ele cortou o braço do escravo, os 2 braços do escravo. E nessa ele veio com essa finalidade. A aprovação dele era durante a vida dele, ele ia sofrer um acidente na empresa e ia perder os 2 braços. Mas ele começou a fazer tanto bem, frequentava o centro espírita, fazia caridade, ajudava no passe, que ele veio a sofrer o acidente, mas ele perdeu um dedo só. E aí ele começou a reclamar, para as pessoas, ele vinha triste, toda vez chateado, porque ele achava injusto, porque não tinha lembrança da vida passada e não tinha lembrança do que ele se assumiu o compromisso dele. Então ele não sabia, mas ele estava triste que ele perdeu um dedo. Como podia uma pessoa ser tão boa, fazer tanta caridade, igual ele estava fazendo, e Deus punir ele perdendo um dedo. Aí foi quando o benfeitor veio e falou para ele, é que você não lembra, mas você assumiu o compromisso de perder os 2 braços, porque você, durante a última encarnação, você cortou 2 braços de um escravo. Pelo tanto que você está ajudando as pessoas aqui, a gente reduziu essa aprovação tua para só um dedo. Depois desse dia ele não reclamou nunca mais. Então a gente às vezes pode passar por uma dificuldade bem menor. Basta que a gente comece a mudar a nossa forma de sofrer, né? A nossa forma de enfrentar as aflições. E a gente começa a entender também que as aflições, por que é necessário nós, espíritos sofredores, passar pelas aflições? Porque, como disse, nós somos espíritos sofredores. Como que eu quero, a nossa escala evolutiva, de acordo com a nossa escala evolutiva, nós vamos renascer em planetas diferentes. Então, ou seja, nós poderíamos ter nascido num planeta feliz, num planeta puro, ou num planeta já em regeneração, onde o mal não existe, ou num planeta feliz, onde que só existe felicidade, eles não comem animais, que os animais convivem com o ser humano normal, né? Todo mundo se convive em paz e harmonia. Por que nós não nascemos nesse planeta? Por que nós não nascemos no planeta que Jesus habita, que é o planeta dos espíritos puros, onde lá é só pureza, não existe tristeza, lá só existe anjos, arcanjos, porque nós estamos aqui nesse planeta tão difícil, enfrentamos a pandemia, agora uma guerra e uma crise econômica, social, quase que no mundo como um todo, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Nós só podemos nascer nos mundos melhores a partir do momento que nós tivermos merecimento. A partir do momento que você reencarnar e vier um monte de problema para você, e você passar por todos eles sem reclamar. A partir do momento que nós saímos na rua e ver alguém precisando, nós estender a mão para ajudar. A partir do momento que nós começarmos a vivenciar o que Jesus nos ensinou. Porque Jesus nos falou que nós somos bem-aventurados, nós vamos ser bem-aventurados, nós vamos nascer num planeta feliz. Mas que para isso, nós temos que cumprir tudo isso que está aqui nos ensinamentos dos bem-aventurados aflitos. Depois nós vamos ver nos próximos capítulos as próximas bem-aventuranças. Bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados misericordiosos, e tem as 5 bem-aventuranças. Mas aqui eu queria falar, que eu deixei, são bastante tema. O tempo, eu vou ver se eu consigo, dentro do tempo, esse é o maior capítulo. Mas uma outra questão, né? O suicídio e a loucura. E aí, há muitas pessoas, a gente vê nos noticiários, que estão cometendo suicídio. E dizem que nos próximos anos aumentará mais o número, porque tende as pessoas ficarem desanimadas, entrarem em depressão
e não aceitar as aflições. Então, programou-se na nossa reencarnação que nós iríamos passar por padecimentos, por sofrimentos. Todos nós aqui que estamos aqui, os amigos que estão nos assistindo em casa, todos que estão encarnados aqui, mais ou menos já aceitou a provação. Nós já sabíamos que estava passando por quase 90% do que nós enfrentamos, tirando os 10% que a gente aumenta, mas os 90% dos problemas que nós enfrentamos, nós já sabíamos, já foi programado na espiritualidade para a gente enfrentar esses problemas. E a cruz nossa é do tamanho do nosso ombro. Deus e Jesus e os benfeitores espirituais sabem dos nossos limites e não vai dar uma cruz maior do que nós suportamos. E aí vem a questão, né? Por que muitos estão cometendo suicídio? Porque as pessoas acham, não entendem o capítulo, não entendem, a doutrina espírita é um remédio para isso. Eles não entendem que nós estamos aqui de passagem, que a vida não termina depois que a morte acontece. Que nós estamos no mundo de provas e expiações, igual eu disse. Por quê? Porque é um mundo de dificuldade, é um mundo de... Nesse mundo de provações, é possível ser feliz? É, mas não em plenitude. Os benfeitores espirituais, eles vêm nos dizer, se eu perguntar para qualquer um que está aqui, vão falar, não, fui feliz tal dia, tal hora, somos felizes, comemoramos, mas eu tive esse problema, eu tive outro. Por quê? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. No mundo feliz, nos mundos puros, a felicidade é plena. Não tem doença, não tem problemas de intriga entre família, não tem discussões, não tem violência, não tem crime. Por quê? Porque todos os espíritos que chegaram no mundo feliz atingiram o patamar evolutivo de superioridade. Enquanto que nós estamos aqui ainda encarnados com espíritos que ainda são primitivos. Nós temos espíritos encarnados junto com nós que estão no grau do primitivismo. E tem espíritos que estão em situações de selvagerismo, da criminalidade, de todas as situações. É por isso que nós estamos passando por essa provação. Porque, às vezes, no Evangelho fala, às vezes, caminhando na rua, nós podemos entrar em contato com espíritos muito difíceis. Inclusive, às vezes, nós somos ainda. Pelos espíritos superiores, se eles olharem para nós, a nossa condição evolutiva, para eles, nós somos ainda muito primitivos. Só pelo nosso pensamento, pelas coisas que nós pensamos. Então, a necessidade das pessoas evoluírem, nós aceitarmos que devemos evoluir, é grande. E aí o suicídio vai resolver alguma coisa? A espiritualidade fala que não, é o pior caminho. Porque se nós programamos passar por as dificuldades, e as dificuldades estão postas, e nós temos as dívidas das vidas anteriores, que a espiritualidade revela só 3, que nós não temos condição de acessar tudo. E aí a pessoa vem e comete suicídio. A vida não vai acabar. Ela não vai acabar. Ela tentou um ato contra as leis de Deus. O problema, quando entrar no mundo espiritual, vai ser muito maior. Além dela ter a consciência de tudo que ela fez nas vidas anteriores, o espírito vai ter a consciência de que faliu e que nas próximas encarnações vai ter encarnações dificílimas. Porque quando a pessoa comete suicídio, ela afeta o corpo perispiritual voluntariamente. Diferente de uma pessoa que sofre um acidente programado. Uma pessoa que está programada para desencarnar por um acidente de carro, quando a pessoa sofre um acidente, além do corpo físico, existe o dano no corpo espiritual também. Só que o dano no corpo espiritual, por causa do acidente que já foi programado, a espiritualidade tem a permissão de reparar. Então, quando nós quebramos o braço aqui, no mundo espiritual, o nosso corpo espiritual também sofre o dano. E agora, imagine uma pessoa que desfere um tiro na cabeça, ou se envenena, ou se mata de diversas formas que a gente vê. Ela, além de gerar o dano no corpo físico, ela gera o dano no corpo espiritual, que a espiritualidade não vai poder reparar. Pela lei de Deus, quando você cria um dano voluntário contra você mesmo, esse dano você vai ter que expurgar aqui. E aí nós vemos muitas pessoas que nascem com deficiências físicas, com a idiotia, com síndrome de Down, e entre tantas deficiências físicas e mentais,
que são consequência do suicídio que cometeram. Às vezes o espírito tem que vir 2, 3, 4, 5, 10 reencarnações, para que o corpo perispiritual dele consiga atingir a nossa condição de saudável. Então, olha só a gravidade que é o suicídio. A pessoa acha que a melhor forma é acabar com a vida, que os problemas vão se acabar. Mas os benfeitores, existem vários livros na doutrina espírita que falam, Memórias de Suicídio, que é um livro também que conta, que quando a pessoa comete o suicídio, é a pior forma de entrar no mundo espiritual. Porque aí a situação, de vez da gente sair daqui como vencedor, a gente vai entrar no mundo espiritual em situação muito pior. Então, a gente pode escolher se a gente quer vencer as aflições, ou se a gente quer ficar reclamando e não avançar. E aí nesse capítulo, ele fala também daquelas pessoas que desencarnam jovens, enquanto que outros desencarnam com a idade avançada. E aí a pergunta é assim: uma pessoa tão nova, tão boa, desencarnou tão cedo. E a pessoa má, que tem a idade avançada, está ali, né? Então, ou seja, isso aí, a espiritualidade também fala nesse capítulo, que às vezes a pessoa que desencarna jovem, com 20 anos, com 30 anos, que inteira idade ainda, enquanto que o outro que é mal, o vizinho que é mal, que está fazendo só prejudicando as pessoas, ele está ali. E ele sempre está com saudade. É aquela história que a turma fala, erva ruim não morre fácil, né? Isso aí, a espiritualidade nesse capítulo, ela vem trazer para nós que isso é possível. Porque aquele que desencarnou jovem, aquele que desencarnou com uma idade mais nova, ele já pode ter cumprido a aprovação dele aqui. Então, tudo na lei de Deus é explicado. Então, aí pode o pai, às vezes o pai, né, a família tem um filho, e aí aquela criança desencarna tão cedo, né? Ou tem um filho que desencarna com 20 anos, ou com 30 anos, e os pais ficam com aquele desespero, chorando, tudo. Mas ele já cumpriu o papel dele aqui. Ele estava aqui, já cumpriu, não precisa ficar no mundo nosso sofrendo. É que a gente é muito apegado ainda na parte material. Então os pais não entendem. É difícil para o pai também entender uma coisa dessa, né? Que a gente só sabe quando tem a perda do ente amado ou do ente querido. Mas muitas das vezes, aquela pessoa que já partiu, ela cumpriu a aprovação dela, cumpriu tudo que já estava no cronograma espiritual dela, e ela hoje já está no mundo espiritual, sendo amparada e às vezes até amparando os pais. Então, tudo isso, toda essa beleza, a doutrina espírita também nos revela, né? Então, ela nos revela isso. Então, nós aqui temos que escolher. Nós temos que escolher vencer. Nós temos que escolher aqui, nesse planeta, nós que temos todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nós que conhecemos as leis de causa e efeito, nós que sabemos que o melhor caminho é a caridade, é a bondade, nós temos que aprender a enfrentar as dificuldades, enfrentar as resignações que a nossa vida vai nos oferecer. Nós temos que avançar, aceitar, passar pela dificuldade e seguir em frente. Se nós precisarmos de procurar ajuda, tem muita dificuldade, aí precisa procurar uma terapia, alguma coisa, vai procurar terapia. Se a gente precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, não tem mal nenhum, procura ajuda, porque às vezes o problema é tão grande que as pessoas precisam de ajuda. Não precisa ir para a situação que nós falamos, da pessoa vir a cometer suicídio. Então, a melhor forma que nós temos é aceitar as dores que nós estamos passando e começar a lembrar de Jesus. E começar a entender que Jesus é o caminho. Ele nos ensinou a fazer a caridade, nos ensinou a amar ao próximo, a tolerância, a paciência, a resignação. E o que nós vamos mais aprender nesse mundo, na hora que nós estivermos nas aflições, é ter a paciência. É saber, nós temos que desenvolver a paciência. É aceitar que às vezes aquele momento, aquele sofrimento é o momento da paciência. E isso a natureza vai nos ensinar. Porque quando a idade nossa vai avançando,
Aqueles que não tiverem merecimento para desencarnar antes, porque como já ensina nesse livro, no Evangelho nos fala, aqueles que às vezes desencarnam jovens, são aqueles que já cumpriram o papel deles aqui. E muitos de nós vamos avançando, porque nós ainda não evoluímos. E aí vamos enfrentar a velhice. A velhice é um grande ensinamento para nós. E ainda tem pessoas que vai chegar na velhice e vai precisar de o outro estar ajudando. Aí nós vamos aprender também que nós precisamos ajudar. E precisamos ser ajudados também. Então Deus nos traz pequenos, como crianças. Nós vamos ficando jovens, sadios. E depois Deus nos ensina, na velhice, a ter a paciência, a aceitar a ajuda do próximo, para aqueles que não aprenderam ainda. Então Deus nos dá uma aula nessa vida. E nós temos que aproveitar a cada instante da nossa encarnação. Começar a olhar para o lado, não ver só os problemas. Nós temos que começar a olhar para o lado, a ver a flor que está florindo, a árvore, os pássaros. Começar a ver a beleza nas coisas, na família, nos filhos, nos problemas que nós enfrentamos e começar a ver o lado positivo. Começar a enxergar do problema que eu estou passando, das aflições que eu estou passando, o que Deus quer me ensinar com isso? Será que às vezes a gente já fez essa pergunta? O que Deus quer me ensinar com o problema que eu estou passando? E quando a gente começa a perguntar assim, a gente começa a falar, Deus acho que quer me deixar mais paciente. Eu acho que Deus quer mostrar para mim que o dinheiro não é tudo nessa vida. Que eu posso ser feliz sendo humilde. Que a falta material, às vezes, vai me trazer mais felicidade do que se eu tiver muito dinheiro. Então a gente tem que começar a ver o que Deus está nos mostrando. O que os nossos benfeitores estão nos mostrando no caminho. Às vezes, gente, aquela dificuldade que você está passando é um livramento para você. Às vezes, se você não ficar doente ali, se você não ficar na cama, aquele problema, se você não passar por aquilo, você vai fazer coisa pior à frente. Então, nós temos que começar a perguntar para Deus, por que Deus? O que você quer me ensinar com isso? E parar de reclamar, achando que Deus está nos punindo. E começar a olhar para Deus nos ensinando. A hora que a gente começar a entender que isso daqui é uma escola, e que todas as dores, todas as aflições que nós estamos passando nessa escola é aprendizado, e que nós, nesse aprendizado, nesta dor e nesse sofrimento, nós vamos dar um passo evolutivo na nossa caminhada, nós vamos começar a pensar que nós estamos sofrendo, nós estamos passando por dificuldade, mas que nós estamos querendo ir para a bem-aventurança do Cristo, que é onde Ele está. Nós, nessa caminhada, estamos caminhando para chegar aonde Jesus está. E as dores e os sofrimentos é uma forma da gente modificar a nossa alma, modificar o nosso interior para conseguir chegar lá. Eu vou fazer uma leitura do ensinamento do Emmanuel, que eu separei do Fonte Viva, que Emmanuel que ele fala justamente isso sobre a paciência. Deixa eu só abrir aqui. Emmanuel vem nos trazer para nós aqui guarda a paciência. Está em Fonte Viva, no item 129. E aí ele vai nos dar um ensinamento disso que eu falei para vocês. A paciência também é uma virtude que nas dificuldades nós devemos desenvolver. Por que necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, Hebreus 10, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutaria no triunfo aparente dos próprios sonhos. Se resgatastes os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos reconquista? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á
aos planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a seda de luta, mas reconhece-te preso nos círculos de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da credulidade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encareçam nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfazes a obrigação a que te enlaçastes. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos estas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Gente, uma boa noite a todos. Que a luz de Jesus possa estar com cada um de nós, aqui no Centro Espírita e na casa dos nossos amigos que estão em casa. Uma boa noite a todos, uma boa semana.